Vampiros. 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 Tem vampiros também. Vampiros. 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 Tem vampiro. Vampiros. 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 E vampiros. E vampiros armados, vejam só. Sim! Vampiros! Vampiros de verdade! Eu gosto de vampiros! Vampiros que ao sol a sua pele começa a enegrecer, soltar fumaça, pega fogo e viram cinzas! Como os vampiros têm que ser! Se você não sabe onde você está no cemitério dos livros esquecidos e eu sou o Coveiro. Hoje eu vim aqui falar do livro A Noite Maldita de André Bianco. Para quem não conhece, André Bianco é um autor nacional que escreve livros de fantasia com o seu tema principal mais recorrente são vampiros. Como eu falei, aqueles vampiros de verdade, que quando estão expostos ao sol eles não brilham. Onde é que já se viu vampiro brilhar? Que história é essa, meu caro? Vampiro tem que virar cinza. Ele é uma criatura do mal, uma criatura da noite. Ele não deve andar ao dia. Para você que leu o livro Bento, Vampiro Rei 1, Vampiro Rei 2, e queria saber como toda aquela loucura começou, tá aqui. Lançado em 2013, o livro vai contar a história, como começou aquela história que ele trabalhou nos livros da trilogia Vampiro Rei. Para quem não sabe, no livro Bento, a história começa com um cara se acordando e ele não sabe onde está, as pessoas vão explicar tudo para ele. Eles dizem que há 30 anos atrás, numa noite, milhões de pessoas, bilhões, sei lá, adormeceram inexplicavelmente no mundo inteiro. Alguns se acordaram vampiros, outros nunca acordaram, alguns acordaram como pessoas normais e alguns acordaram como bentos, caçadores de vampiros. E muita gente ficou louca, ficou pirada e estava muito curiosa de como é que isso tudo começou. Essa história nós temos contada o seu início aqui, na Noite Maldita. As crônicas do fim do mundo. Por que as crônicas? Porque a gente espera que, quando se fala em as crônicas, plural, a gente acredita que vai vir mais. Esse livro ficou há mais de um ano parado na minha estante, porque toda vez eu pensava, se o livro que eu ler agora for ruim, não tem problema, eu tenho um livro do André Bianco lá, me esperando, que vai fazer eu esquecer essa história ruim. E a história vai começar com um determinado personagem. Ele vai estar andando de carro, está voltando para sua casa, ele tinha feito uma determinada viagem e ele começa a encontrar alguns veículos, alguns caminhões super tecnológicos parados na estrada. E o legal é que você não sabe o que está acontecendo, assim como o personagem. Você está totalmente perdido. Então você vai entendendo e descobrindo as coisas junto com ele. Esse livro ele vai contar a história de diversos personagens, que realmente é muito legal. Quando você vai lendo isso aqui, você vai vendo alguns nomes e você vai lembrando da trilogia Vampiro Rei. Alguns aparecem aqui, o que é muito legal, que ajuda também a fazer uma conexão com aqueles livros, com aquela outra história. E aqui você tem o início de tudo. Você vai descobrindo e você vai vendo as coisas acontecer do seu início a partir da primeira noite. Ele vai contar os 4 primeiros dias. Começa com a primeira noite, a primeira manhã. E os capítulos são divididos dessa forma. A primeira noite, a primeira manhã, a segunda noite, a segunda manhã, a terceira noite, primeira noite, primeira manhã. Segunda noite, segunda manhã. Não. A primeira noite, a primeira manhã.
segunda noite, segunda manhã, terceira noite, terceira manhã, quarta noite e a partir daí a história segue. Você tem então contado nos 3 primeiros dias o que vai acontecendo. Mas o que é legal? Você não sabe o que está acontecendo, a não ser que você leu a trilogia do Vampiro Rei. Então você tem uma ideia do que está sendo trabalhado aqui. Se você nunca leu, você vai descobrir isso de uma maneira maravilhosa. Por quê? A história segue a vida de diversos personagens, então você vai seguindo descobertas sobre diversos pontos de vista. Sobre o ponto de vista médico, sobre o ponto de vista militar, sobre o ponto de vista policial, o ponto de vista de um cara que trabalha na Itaipu, o ponto de vista de algumas pessoas religiosas, o ponto de vista de enfermeira, o ponto de vista dos bombeiros, como tudo começou. Porque à meia-noite de um determinado dia, todas as pessoas ouvem um barulho gigantesco e a partir dali, telefones não funcionam, internet não funciona, rádio, nenhum tipo de rádio funciona, televisão não funciona, então não existe mais meio de se comunicar com pessoas que não estejam próximas de você. Então as pessoas não sabem o que aconteceu, como está a sua família, o que aconteceu com eles mesmos. Pessoas começam a passar mal, começam a vomitar, começam a sentir transformações em seus corpos. Pessoas adormecem simplesmente do nada. Se instaura um caos gigantesco na primeira noite. E a partir da segunda noite, um caos maior ainda, porque além deles não saberem nada e ter aquele problema dos adormecidos, tem pessoas que estão acordando e estão se voltando de maneira violenta contra outras pessoas. E o livro vai quase até a metade chamando os caras de adormecidos e agressivos, adormecidos e agressivos. E porque ninguém tem um nome melhor, até que um cara começa a ligar alguns pontos e começa a chamar algumas pessoas de vampiros. E o que é muito legal, a forma como ele escreve, você não parece que você está assistindo a um filme. Você está dentro, você sente o desespero das pessoas que não sabem o que está acontecendo. Você sente o desespero de um filho que tem que se trancar dentro do quarto porque o pai está batendo enlouquecidamente na porta, porque está querendo atacar esse filho. Você sente o desespero de uma mãe que não entende o porquê o seu filho não acorda, já dorme há dias, e você vai levar para um hospital. O hospital não recebe mais pessoas porque o hospital está completamente lotado e está com pessoas abandonadas na entrada, pessoas abandonadas no pátio, pessoas abandonadas em estacionamento, porque ninguém sabe o que fazer. É um caos gigantesco e você faz parte desse caos. Uma história incrível que se passa aqui em território brasileiro e você fica completamente perdido junto com os personagens, porque você está descobrindo tudo ao mesmo tempo que eles. Até mais ou menos metade do livro, até uma parte do livro, a história não é assim tão... A história ela não se desenvolve tanto, porque você está acompanhando diversos personagens e você está conhecendo eles, o que eles estão passando, o drama deles, para depois ele começa a trabalhar uma trama onde esses personagens vão se envolvendo e esses personagens vão se reunindo. E a partir do início dessa trama, você não larga mais o livro. Você não consegue, você simplesmente não consegue mais largar, porque a curiosidade que você tem é gigantesca em descobrir aonde isso vai levar, o plano que eles têm, como eles vão fazer, como esse plano pode dar errado, ao mesmo tempo que você está vendo o plano dele do ponto de vista de outros personagens que são contrários ao plano. Então você imagina formas de se defender e ao mesmo tempo, quando você está lendo com outros personagens, você está imaginando formas de atacar. É muito legal, você tem vários pontos de vista diferentes que te fazem pensar de diversas formas diferentes, analisar o problema de diversas formas diferentes e vai te deixar numa agonia, na mesma agonia dos personagens, sentindo aquele caos que é instaurado a partir daquela noite onde todo mundo
onde milhares, milhões de pessoas adormecem e você perde qualquer forma de contato e comunicação com aqueles que não estão perto de você. O livro tem 662 páginas, se passa aqui no Brasil, com personagens comuns do dia a dia que você pode encontrar em qualquer lugar. Isso é uma coisa muito legal que faz ajuda você a se identificar com a história, com os personagens, com o que está acontecendo aqui dentro. E para minha alegria, descobri no blog do Vianco, do autor, que isso aqui vai ter uma continuação. Muito obrigado. Isso aqui vai ter uma continuação. E eu espero um dia eu poder encontrar André Bianco ao vivo e a cores, pessoalmente, lhe estender a mão e dizer muito obrigado. Muito obrigado pelo que você fez, pela literatura brasileira, pelos livros excelentes que você botou no mercado e pelas horas de muita emoção que eu passei com os seus livros. Obrigado para você que está assistindo. Fica a dica, o Coveiro indica André Bianco, A Noite Maldita, Crônicas do Fim do Mundo. Se você gostou do vídeo, dá um like aí. Se você tem alguma dúvida quanto aos livros do André Bianco, comenta aí. Se você gosta dos livros do André Bianco, comenta aí também. Se você leu esse livro, comenta aí também para a gente discutir, que eu adoro discutir literatura.